Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Missão Educar, que vai hoje, nós vamos ganhar já tempo até pergunta. Praticamente fazer início uma pergunta para a nossa entrevistada de hoje, que é a Lília Fernandes, mas nós dizemos um pouquinho do currículo dela. Ela é palestrante especialista em performance múltipla com o uso das múltiplas inteligências, criadora do método Vinco 8PIM, mentora de idiomas inglês e espanhol. Ela já realizou alguns projetos com a apresentação do TEDx na Irlanda online, organizadora da jornada acadêmica Letras e Pedagogia, idealizadora do projeto multicultural aos graduandos de letra e desenvolve trabalho do aprendizado inglês e espanhol com música. E ela tem também alguns outros convidados, que é a Joyce Aparecida de Souza, o Marlon Menezes, o Fernandes e o Leonardo Feitosa, que depois nós vamos estar falando com a gente através de vídeo. Boa tarde, Lília, seja bem-vinda ao Missão Educar, e você já pode começar a pensar em responder a primeira pergunta que me veio uma dúvida. Afinal de contas, a gente poderia começar com outra, mas o que é o método Vinco 8PIM? 8PIM, porque PIM seria diferente, mas é 8PIM. O que é esse método? Como você desenvolveu? Como é que surgiu isso? Depois a gente fala de outras coisas, para saber o que é o vínculo, né? Ele é carinhosamente chamado de Vinco 8PIM. 8PIM. É porque o PIM, quando você coloca na aparece P e N, né? Aparece com N PIM. Quando você coloca no IM. Né? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, professor Disseu, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui para poder compartilhar coisas boas, trazer notícias boas, é sempre bom ser mensageiro de boas novas. Então, o método Vinco 8PIM, ele vem da metodologia que eu aplico nas minhas aulas, baseado nas inteligências múltiplas, que são 8. Então, Vinco, que é o nome da minha escola, que é Viagem no Conhecimento, então, Vinco, e 8PIM, 8 passos das inteligências múltiplas. Mas eu vi que no teu, lá estava assim, visão, família, amor, sucesso e fé. Eu falei assim, bom, se são 8, por que 5? Não, aí foram palavras aleatórias, é verdade. Eu vi que tem uma imagem sua lá, falei assim, pô, apareceu isso aí, o que significa isso, né? Então está baseado em múltiplas inteligências. Então, agora podemos entrar especificamente no. Eu pergunto para você, quais são as principais dificuldades que a pessoa enfrenta ao aprender uma nova língua, independente da idade? Cara, você também pode classificar por idades. O jovem, o adolescente, o adulto e o idoso. São faixas que é diferente, isso variando de faixas de idade. Sim, eu recebo muitos alunos com a seguinte dor. Eu não consigo acompanhar escolas de idiomas, porque eu não tenho tempo, a minha carga de trabalho é muito pesada e eu não consigo acompanhar. Outra dor, eu sou muito velho para aprender inglês ou espanhol, e numa sala com 15 adolescentes eu me sinto constrangido para dizer que não sei. Sim. Outra dor, eu já tentei várias vezes, eu acho que o idioma não é para mim, eu preciso, o meu trabalho exige, e eu não consigo nunca aprender, então eu estou tentando de novo, outra vez. Então são várias as dores que chegam às minhas mãos. E você percebe, da idade. Independente da idade. Eu trabalho com alunos de 8 a 80 e as questões são basicamente essas. Ou falta de tempo, ou inadequação na sala de aula,
ou essa crença de que não é capaz? Sim. Essa talvez seja a mais limitadora, né? Porque ela vem de dentro para fora. E aí você se compara com o outro. Você se compara com outras pessoas que você acredita que sabe mais que você. Mas não existe uma régua. Você sabe alguma coisa, e para você saber bastante, você precisa se dedicar bastante. Uma régua, afinal de contas, uma régua começa com 1 milímetro, né? E você precisa se Antes dela dedicar. ser 30 centímetros, ela é 1 milímetro. Então. Né? Exatamente. Eu sempre acredito. Não, pode falar, concluir seu pensamento. É que tá tendo um delay, né? Tá tendo um delay pequenininho aí, a gente tá... Isso, então dá um tempinho, conforme o teu delay, se dá um tempinho só, depois você responde. Perfeito, tá ótimo. Combinado assim. Pode falar o senhor. Então, bom, você falou da régua, né? Uma régua tem 30 centímetros, a régua pode ter mais, sim, pode ter 50 centímetros. E antes dela atingir os 50 centímetros dela, ela começou com 1 milímetro. Então, as pessoas... Exato. Eu noto, Lili, que é o seguinte, e foi uma coisa que aconteceu muito comigo, que é assim, a gente quer falar uma língua estrangeira fluentemente, como se estivesse na Inglaterra, como se estivesse nos Estados Unidos. E aí, nunca a pessoa vai falar. Então, ela fala assim, fez 4, 5 anos de escola, assim, e aí? Eu não sei ainda, eu não estou preparado ainda. Quando você vai estar preparado, criatura? Nessa seu método, você procura quebrar esse paradigma? Totalmente, porque as inteligências múltiplas, elas têm essa função, porque eu gostaria, se me permite, contar como eu tive acesso às inteligências múltiplas, porque eu fui uma aluna que sofreu muito para conseguir assimilar o conteúdo. Eu chorava em cima dos cadernos, porque conforme eu lia o primeiro parágrafo, no segundo parágrafo eu lembrava do que eu tinha lido. Eu tinha que ler de novo. E eu passei por todo o meu período escolar, até a faculdade. Eu fui descobrir as inteligências múltiplas aos 40 anos. Porque Howard Gardner, ele trouxe em 1983. E eu me formei na faculdade em 89. Então, as inteligências ainda não eram divulgadas aqui no Brasil. É uma coisa recente. Até hoje, nem são tantos assim. Nós temos o professor Celso Antunes, Celso Antunes, que é o que representa muito bem aqui no Brasil, mas as pessoas que nós conversamos, eles não têm tanta noção do que seria as inteligências múltiplas. Então, quando eu descobri as inteligências múltiplas, aos 40 anos, eu senti, sim, eu faço parte desse universo. Porque o Howard Gardner, ele diz que todos são inteligentes. Contrário do QI, do quociente de inteligência, que era medido por um número. E às vezes a pessoa falava, nossa, esse aí tem um QI elevado, esse aí está abaixo do QI. Então a pessoa ela era medida por um número. Nas inteligências múltiplas, o Gardner defende isso. Todo mundo é inteligente e todo mundo tem as 8 inteligências. Só que umas em um grau um pouco mais evidente e a outra nem tanto. Só que não impede de você se aprimorar e passar até daquela que você é muito bom. Tudo é se desenvolver. Então eu falo isso para o meu aluno. Eu vou buscar no que ele tem facilidade. Se o aluno gosta de música, aí eu pergunto, qual estilo de música que você gosta? Eu gosto de rock. Então nós vamos trabalhar a língua estrangeira por meio do rock. Eu gosto muito de filmes, séries. Então vamos trabalhar os filmes. Eu gosto de literatura, vamos trabalhar um poema. E assim eu vou adequando ao perfil do aluno. Como ele se sente confortável. Porque existe... o idioma, ele não tem limite. Você precisa para tudo.
Então, na área médica, às vezes eu já recebi várias alunas que estavam se preparando para mestrado, doutorado, aí elas traziam os artigos e nós trabalhávamos o artigo para que ela pudesse desenvolver. Então, o universo do idioma, ele é infinito. E aí, o que eu faço? Eu vou experimentando situações onde o aluno, aquilo faça sentido, para que ele se sinta incluído, que era a minha maior dificuldade. Eu me senti excluída, porque eu não tinha essa assimilação. Eu fui descobrir que eu sou estritamente visual. Tudo eu preciso enxergar. Tem que ter carinha, chapéu, óculos, bigode. Eu vou ler uma bula de remédio, conforme eu começo a ler a bula, já começa a saltar os elementos. Então, mas eu só fui aprender isso aos 40 anos. Então, eu sofri muito. E aí eu quero tirar essa dor do meu aluno, entende? Esse foi o método que sempre foi usado no Brasil, meritocracia. O Sim. sujeito inteligente é aquele cara que tirou uma nota excelente nessas exatas. Antes do Gardner, bem antes do Gardner, em 1950 e poucos, teve um psicólogo americano, que eu não lembro o nome dele agora, que ele falou em 75, 76 tipos de inteligência. E que tem muito mais do que isso. Depende de como você vai, a pessoa tem inteligência dentro do ramo da música. Você mesmo falou, você gosta de música de quê? Que tipo? Então vamos fazer. Só aí você já encontra uma gama de pelo menos 10, no mínimo 10 estilos musicais, né? Mas eu quero mostrar para você o que você está falando através de um vídeo de um dos seus alunos. Maurício, coloca o primeiro vídeo, vamos ver o que ele está dizendo sobre a lírica. Olá, sou Glória Fernandes, tenho 63 anos, sou aposentada, técnica de enfermagem, sempre tive dificuldade em aprender esse idioma, até que entrei nessa escola Vinco, e a professora Lília tem muita paciência, me ensina direitinho, e já estou reconhecendo bastante palavrinhas em filmes, em música, e estou muito feliz de estar compreendendo esse novo idioma. E é isso aí. Venham para essa escola para aprender também, tá bom? Tchau, obrigada. Olha aí, a idade dela, 63 anos, então aí a prova que não tem idade, isso é tudo bloqueio, muitas vezes até por medo de aprender a falar, ou porque sempre ouviu dizer, línguas são complicadas, o ser humano tem todas essas coisas são muito complicadas. Se a gente entendesse que ao invés de complicar, a gente dissesse que as coisas são complexas, mudaria muito o processo de aprendizagem. Você viu aí, é um depoimento muito importante, Lília, do teu trabalho. Então, aí você veja, ela, pelo visto, é bastante visual também, né? Porque ela descreveu total ali, né? E ela tem uma característica muito importante, ela é apaixonada pelo Elvis Presley. Então pronto, olha. Então nós exploramos muito as músicas do Elvis com ela. Olha que beleza, né? Que legal. Pois é, Lília, aí a gente fica pensando assim, por quê? É uma questão assim que sempre me questionei, questiono as pessoas, passam 10 anos numa escola para não sair de lá falando, isso é muito triste. Eu acho que isso é que desanima as pessoas. Vão falar, nossa, 10 anos ela não está falando, imagine eu quanto tempo eu vou ficar. Essa questão do tempo, professor, eu sempre falo para os meus alunos. O aprendizado, ele é um exercício constante. Às vezes eu falo para eles, venha aprender como uma coisa muito legal que você está descobrindo, como uma coisa muito prazerosa, porque o aprendizado ele é gradual e constante. Então, é muito mais do aluno do que do professor.
Porque o professor, ele passa aquele conteúdo, mas quando o aluno sai da aula, ele precisa explorar, ele precisa praticar. Às vezes o pessoal tem implicância com lição de casa, né? Ai, mandou lição de casa. Mas a lição de casa, ela é super importante. Ela é 90% do aprendizado. Porque ali ele vai ver o que é que o cérebro dele ainda não conseguiu assimilar. Ele vai conseguir analisar melhor aquele conteúdo que o professor passou. Ele vai buscar novos conhecimentos, porque a lição, ela explora também essa questão. Eu sempre falo que o método, ele precisa envolver as 4 habilidades. Falar, ouvir, ler e escrever. Então, todas as escolas, a mais famosa, a mais cara, o mais barato, seja de onde for, elas precisam ter essas 4 habilidades. Falar, ouvir, ler, escrever. Ler e escrever. Os 4. As 4 habilidades. Todos são. Qual o mais importante dele? Então, todos eles. Para você estabelecer a comunicação, você precisa dessas 4 habilidades. Porque para o diálogo ser estabelecido, você precisa saber falar e ouvir. Para a comunicação escrita, ela se desenvolver, você precisa ler. E você precisa escrever. Então, o mundo feito é você praticar as 4 habilidades. O pessoal tem implicância com a gramática. Mas a gramática, ela é super importante para você poder construir suas frases. Como, por exemplo, em inglês, o adjetivo vem na frente do substantivo. Nós falamos casa amarela. No inglês, eles falam amarela casa. Então, se você não sabe que tem essa ordem, você vai falar, você vai ser compreendido? Claro, se você falar house e yellow, você está falando gramaticalmente, não está correto, vai estabelecer a comunicação. Ok. Mas se você puder aprender que a ordem do adjetivo é na frente do substantivo, quando você tiver, e tem essa também, no inglês, todos os adjetivos vêm antes. Então, é uma casa grande, nova, amarela. Depois ele vai falar a palavra casa. Então, quando você está lendo um texto que começa aqueles 10 adjetivos e para saber por último que ele está falando de uma casa, se você sabe que tem essa estrutura, a sua leitura vai ficar mais suave. Concorda? O cara pergunta, cadê a casa que não aparece? Você vai ver no fim da frase só. Ele está falando de uma casa. Porque ele vai ver nova, grande, amarela, aí depois que ele vai ver que é casa. Então, a gramática, ela é importante. Ela tem uma função muito importante para a construção, para você se sentir confiante. É claro que você vai para fora, você não sabe nada, você vai morrer de fome? Não, não vai morrer de fome. Você usa mímica, você usa o Google Tradutor, você faz qualquer coisa. Mas eu digo, para você se sentir confiante no seu aprendizado. Então, a gente não pode desmerecer uma habilidade em função da outra, porque elas se completam. Para você se sentir confiante, você precisa saber ler, escrever, falar e ouvir. Agora, Lília, deixa eu fazer uma outra pausa e perguntar para você uma coisa, então. Porque tem pessoas que, como você sabe, por exemplo, inteligência múltipla é bastante auditiva, outra é bastante visual, e a outra é sinestésica. Sinestésica escreve. Né? Sim. Então, ali está juntando as 3 habilidades. Mas tem pessoas que têm uma facilidade incrível de ouvir a língua e falar. Ela não conhece a estrutura, né? Sim. Mas e o que é a imersão? A imersão, um cara vai lá ficar um mês imersão, e nessa imersão ele vai sair com esse conteúdo de construção de frase? Porque o pessoal fala que imersão normalmente é um mês, 15 dias, consegue? Consegue, professor, sabe por quê? A língua, ela tem uma estrutura básica. A partir do momento que você conhece a estrutura da língua, você consegue navegar por várias vertentes. Por exemplo... Então, faz o seguinte, dá um exemplo para os nossos teleinternautas da construção da língua inglesa, da espanhola e da portuguesa, que a inglesa você já falou, primeiro a casa vem por último.
vem o amarelo, vem todos os adjetivos para eu falar casa, né? Compara essas três línguas. Olha, então vamos lá. Então, o português, nós temos essa questão. Então, no espanhol, a gramática do espanhol e do português é muito similar. É muito similar. Tanto é que a dificuldade dos alunos para aprender os verbos é muito grande. Porque em português também é o pesadelo dos alunos, era quando a gente, nós, né, eu digo eu e você, né, professor, na nossa época da chamada oral, né, então, quer ter tremedeira quando a professora de português ia fazer chamada oral. Era um transtorno. Então chamada oral de verbo era o pesadelo do aluno. Então, no espanhol, tem sim esse desafio maior, porque ele é muito similar ao português. Já no inglês, os verbos são menos complicados, se é que eu posso dizer, não é nível de complicação, eu digo em nível de desafio. Por quê? O inglês, ele tem 3 colunas que você usa basicamente os verbos. Você usa o infinitivo, você usa o passado simples e o particípio. O particípio, ele é utilizado em todos os compostos que põe o verbo ter. Então, eu tenho comprado, eu tenho vendido, eu tenho falado. Então, no inglês, são essas 3 combinações. Você vai puxando, ou é gerúndio, ou é passado contínuo, ou é passado perfeito contínuo. Então, você vai... Mas os pilares são esses 3. Já verbo em português e no espanhol tem ali a sua característica com aqueles nomes, né? O mais que perfeito, Nossa Senhora. O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não é mais nada disso, você está me xingando. Então, no espanhol tem esse nível de dificuldade. Porém, a facilidade que nós temos do espanhol com o português é que tem muitas palavras que são semelhantes. E isso pode ser bom como pode ser ruim. Porque às vezes as pessoas acham que é só colocar o i, né? Coloca a letra i no meio, um sorvete de morango, está falando espanhol. Mas não é. Helado de fresa. Helado de fresa é sorvete de morango. Mas é que as pessoas já generalizam, né? Eles acham que colocando a letra I no meio da palavra virou espanhol. Então até as a única coisa que eu sei que é uma crítica muito grande do espanhol com relação à língua portuguesa é que nós engolimos o E e pronunciamos o I. E que eles pronunciam exatamente o E, como fazem os gaúchos. Sim, exato. Falando assim, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, que você, o que você. Eles abrem bem o E. É no sul que a gente ouve isso. Interessante, né? O sul foi colonizado mais por alemães, e não tanto por espanhóis. Seria a influência da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, porque eles pronunciam correto. Né? E nós engolimos o E. Então, mas aí no caso já é a situação do paulista, porque nós temos essa coisa de tch, né? Leite quente. Leite, né? Leite quente. Aí já é mineirês. Mas o paulista também puxa, né? O paulista também puxa esse leite quente. Me dá aí um copo de leite quente, né? E é uma coisa. E é uma coisa que a gente precisa corrigir no inglês, que é assim, os verbos regulares no inglês, eles terminam com ed, ok? E como nós temos essa tendência de leite quente, então a gente pronuncia ed. Então, smoked, walked, talked, e não é. O correto é, porque esse ED é como se não existisse a letra E. E o D, ele fica bem no meio do caminho. Era como se fosse um meio T. Então, ele não termina. É como se fosse smoked, walked,
talk. Ele não termina, mais ou menos, você separa na metade. Exato. E aí é uma correção que nós precisamos fazer com os paulistas, exatamente por isso. Porque é muito marcado no sotaque, né? No sotaque, né? Do paulista. É muito marcado. É muito marcado. Mas, então, como está muito misturado, isso se confunde nos diversos estados. Por exemplo, eu falei agora do leite. O mineiro não fala leite, ele fala leite quente. Isso é no sul também, leite quente. Nós já mudamos para leite quente. Tudo é abreviado, a letra. Mas não é o caso do espanhol ou do inglês. Dessas 3 línguas, não, das 2, que a 3 é a sua língua materna, qual das 2 o pessoal encontra mais dificuldade? Não tem esse parâmetro de mais dificuldade, é aquilo que eu falei. Existe aquilo que para o cérebro do aluno faz mais sentido. Então, tem pessoas, claro que a procura pelo inglês é muito maior. Então, existem mais pessoas com implicância com o idioma e generalizando, dizendo que não sabem. Então, o que nós vemos é essa frustração de que o inglês está esparramado pelo mundo todo e na nossa vida, no dia a dia, inclusive as pessoas misturam, né? Eu vou fazer uma call agora, eu estou numa meeting, eu vou entrar no chat, eu vou deletar. Não, já portuguesamos também, além do mais, portuguesamos. Feedback, antes era feedback, agora feedback tudo junto. E o brasileiro também essa coisa, deixou a cultura por conta dele, ele engloba, ele pega aquilo e transforma numa linguagem em português. Mas há um excesso de uso das pessoas de termos em inglês, até porque é que isso desse um certo status, performance, empowerment. Parece que isso dá uma coisa... Acho que o Suassuna, que criticava muito essa questão do exagero nós do português, de pegarmos essa palavra, porque dá um sentido, né, assim, de status, para quem conhece alguma coisa. Mas eu vou agora apresentar a você, aos nossos teleinternautas, uma pessoa que vai lhe fazer uma pergunta, que é a Joyce Aparecida de Souza Pinto. Ela é mestrada em pós-graduação em língua portuguesa, literatura brasileira, português infantil e juvenil, pela UMESP, formação em linguística, graduada em letras e pedagoga. Então, ela tem uma experiência interessante. Ela vai te fazer uma pergunta. Vamos ver, então, o vídeo da Joyce? Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora do ensino superior e também professora da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e atuei na coordenação por um longo período. Eu conheço a Lilian desde 2010. Nós trabalhamos numa mesma instituição de ensino superior, momento em que nos dedicamos a um trabalho focado na formação integral do aluno e nessa linha com muitos projetos, inclusive interdisciplinares. A Lilian é uma pessoa muito determinada, muito focada, que tem um perfil de criatividade gigantesco e vai sempre em busca dos seus objetivos. É uma qualidade natural da Lilian, além de uma parceira maravilhosa. Nós, paralelamente, publicamos muitos artigos também, nós escrevemos juntas, fazemos parte de um grupo de estudo sobre o imaginário, numa instituição de ensino superior também. E como amiga, não tenho palavras, é essa pessoa que está sempre ao nosso lado, sempre com um sorriso cativante no rosto, pronta a nos ouvir, a nos ajudar. É um privilégio muito grande conhecer a Lilian e trilhar essa jornada ao lado dela, principalmente com a responsabilidade dela no âmbito profissional. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Lilian hoje. Lilian, minha amiga, diga para mim,
Como você vê o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa para pessoas com mais de 50 anos? Muito. Líria, pode responder. Posso? Quero agradecer a participação da minha amiga querida Joyce. Realmente nós temos uma convivência muito gratificante, de crescente aprendizado. Sim, minha amiga, as dificuldades, elas são de crenças limitantes. Como disse o nosso querido Howard Gardner, todos somos inteligentes, todos temos capacidade de aprendizado, basta que encontremos qual é a inteligência que nos identifica. A partir de então, nós vamos usar esses recursos para aquela pessoa poder se sentir confiante, para ela poder trilhar nos seus objetivos, buscar os seus sonhos, e consegue sim falar um outro idioma. Não tem problema nenhum a idade. Então, a Joyce fez uma colocação bastante interessante, porque nós estamos muito acostumados com línguas, se dispõe a aprender uma língua jovem. É claro que uma criança vai absorver uma língua, se ela tiver 1 mês, 2 meses, 3 meses, com 6 meses de idade. Glindoma mesmo já falava isso, que era a fase da criança aprender uma língua com muita facilidade. É claro, é como se fosse aquilo, é uma fita que está pronta, está gravando tudo em alta fidelidade. E depois, com o passar do tempo, vai dando os ruídos na comunicação e chega lá na idade mais avançada, nem consegue mais ouvir. Você consegue falar inglês? O quê? Sabe? Então, eu acho que essa crença limitante que você falou, eu gostaria que você falasse um pouco mais dela. O que se limita, quais crenças que limita uma pessoa além de 50 anos? Preciso aprender uma língua, porque a vida não acabou, tudo é aprendizagem. Sim, é isso, é você achar que a sua idade não te permite aprender mais nada. Então, eu já sou velha, isso não é para mim, isso é para os mais jovens, eu vou usar onde? Eu não estou pensando em viajar mesmo, para que eu vou aprender? Então, são crenças limitantes e que às vezes a pessoa ela fica comparando com o outro. O problema nosso é isso, é sempre nós compararmos com o outro. Ao invés de nós olharmos para nós mesmos e ver a nossa capacidade de aprendizado e vencer isso. E Lília, você teve algum aluno, alguma aluna sua que veio aprender a língua não porque ela vai viajar, mas simplesmente porque ela quer aprender? Você teve alunos dessa forma? Porque normalmente o pessoal fala, não, eu vou fazer uma língua se eu for viajar. Não, ela quer aprender. A curiosidade. Sim, sim. Acima dos 50. Acima dos 50. Sim, tive e tenho, né? Eu tenho o meu aluno de espanhol, ele começou do zero comigo, não tinha ainda viagem programada, e aí ele foi aprendendo, aí ele conseguiu fazer a viagem para a Espanha, ele conseguiu fazer a viagem para a Argentina, e ele já está no livro 4, estamos há vários anos juntos. No meio do caminho ele quis passar para inglês, estudou um pouco de inglês também, aí ele quis voltar para o espanhol. Então, é assim, ele estuda pelo prazer de estudar. Tá. Então, existem, sim, pessoas que procuram o curso por necessidade, realmente está cursando uma universidade. E qual é o número, por exemplo, porque ultimamente o espanhol vem crescendo bastante, o uso do espanhol. Que quando a pessoa não se vale do inglês em algum lugar, se ela tenta falar o espanhol, alguma coisa, é mais compreensível. Isso é uma realidade mesmo? É uma realidade, porque essa proporção dos falantes latinos com o Mercosul, em 96, 90 e alguma coisa ali, na década de 90, com a entrada do Mercosul, então espalhou muito mais a procura pelo idioma espanhol, e com isso a necessidade e a facilidade de poder se expressar. Então você vai
em vários lugares. Recentemente eu fui para o Canadá e tem muita gente lá que se comunica em espanhol. Não sabe falar inglês e consegue se comunicar em espanhol. Ou portinhol, né? Dos dois, ou espanhol ou portinhol. Agora nós temos mais um vídeo. Vamos lá, Maurício. O que diz esse aluno da Lídia? Olá, eu me chamo Leonardo Feitosa, sou professor de Educação Física na Prefeitura de São Bernardo do Campo e eu sentia uma necessidade em aprender um novo idioma e os métodos utilizados em outras escolas não era algo que me atraía muito até eu conhecer a Vinco. É uma escola que me fez aprender o inglês de uma forma mais objetiva. A didática é muito boa, a professora muito atenciosa e me ajudou muito. Hoje eu escuto música, assisto alguns filmes e é muito bom quando você começa a compreender um idioma que não é a sua língua mãe. A importância do inglês na nossa vida é grande porque vivemos num mundo globalizado e ela é uma língua que possibilita que abram novos caminhos para você profissionalmente, socialmente, e eu acho importante aprender. Pois é, nos seus comentários, esse aluno, que ele foi daqui de São Bernardo do Campo, achei interessante por ele estar colocando dessa forma, que um mundo globalizado, e que já foi a época em que foi o francês e o inglês ficou bastante muito tempo, e agora o espanhol está acompanhando, e o francês parece que começou a reaparecer novamente, embora que o mandarim seja a língua mais falada, porque são 1,5 bilhão de criaturas lá falando em quantidade, né? E o que você comenta a respeito desse teu aluno? Então, a particularidade do Leonardo é exatamente isso. Ele é um aluno esforçado, dedicado, tem todo esse contexto de querer aprender, de querer se desenvolver. E ele tem um filho que é autodidata, que aprendeu inglês e insiste em falar com ele só em inglês durante o dia. Então ele veio, eu preciso para poder me equiparar ao meu filho, ter uma comunicação mais equilibrada com meu filho. Então eu quero aprender inglês para também poder ter esse nível, né, de comunicação com meu filho, para estimular, e ambos se estimulam aí. É muito prazeroso, sim. Lília, uma coisa assim que é comum as pessoas interrogarem, porque elas sentem aquela preocupação quando dizem assim: eu estou há tanto tempo estudando inglês, e a pessoa nota que essa pessoa nem fala ainda inglês, que tem medo, tem insegurança. É possível terminar? E em quanto tempo você acha que seria adequado? Independente das características da aluna, média. A média você sabe, você entrou no restaurante, eu e você. Pedimos um frango, você ficou no blá blá blá, eu comi o frango todo, na média você comeu a metade. Então você mais ou menos essa média. Olha, você consegue sim estabelecer uma comunicação. O que eu digo assim, você vai a vida toda é estudar. Eu estudo até hoje, eu pratico, então é a vida toda. Não existe terminar os estudos. O que eu vejo você se sente proficiente, você se sente capaz de se comunicar. Uma base de uns 3 anos, você se dedicando, porque assim, tem do aluno. Então a escola, ela dá ali um prazo, porque ela tem 6 meses para completar um livro. Ela tem 1 ano para completar um livro, então ela dá aqui. Com esses 3 anos, ele consegue passar do básico, intermediário e avançado. Por quê? Porque esse aluno, ele consegue estabelecer conexão com o idioma, encontrando sinônimos, falar a mesma coisa de outra forma.
Isso que vai trazer a proficiência para ele. Mas ele não vai conseguir, por exemplo, ler um livro original em inglês. Ele vai ter dificuldade para escrever um artigo. Então, você consegue se comunicar? Você vai conhecer o idioma? Sim, com 3 anos você consegue, claro. Mas você precisa se aprimorar. Depende até quanto você quer. Se você quer pedir um lanche no McDonald's, ok, com 6 meses é suficiente, não tem problema nenhum. Só fazer mímica. Bom, então vamos lá ao quarto vídeo. Vamos ao quarto vídeo, Maurício, do outro aluno da Lilian. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marlon Menezes, eu sou engenheiro formado, trabalho com vendas há muito tempo, mais de 15 anos, e esses 15 anos em multinacionais, e aí onde se fez necessário um aprendizado na língua inglesa, né? Sempre foi um requerimento. E para ser bem honesto, não é uma das línguas que eu tenho mais prazer em conversar, até por isso uma das minhas maiores dificuldades é conseguir ficar atualizado e em ponto de bala nesse aprendizado nessa língua, né? Foi um dos motivos que eu procurei a Lilian e o método Vinco. Ela soube de uma maneira assim espetacular entender essa dificuldade. E não só isso, né? Conseguir entender um modo com que eu me adaptasse, porque não é a primeira vez que eu tento, né, fazer uma atualização. Já participei de escolas, já tive outros professores, e a Lilian, ela trouxe uma metodologia de entendimento que me agradou bastante, de primeiro entender o que me atrai, o que me deixa motivado, o que me deixa alegre em conseguir aprender, né? Novas palavras, vocabulários, expressões. Ela entendeu que para eu ficar motivado tem que ser na base do desafio. Então ela traz bastante métodos de jogos, de música, de coisas que possuem um início, meio e fim. E isso casou muito bem com a forma que eu consigo aprender a linguagem, né? Em várias etapas ela conseguiu me ajudar, por exemplo, revisando material, fazendo jogos de papéis, né? Ela do outro lado tentando simular o cliente e eu falando. E com tudo isso eu fico extremamente grato e até agradecido dela ter me convidado aqui a prestar esse depoimento, porque eu acredito muito que ela foi responsável aí por uma evolução muito rápida, desde quando a gente começou, há mais ou menos 1 ano e meio, essa parceria, né? Então fica aqui o meu muito obrigado e agradeço novamente aí pela oportunidade e deixo um grande abraço, tá bom? Aí pelo menos teve uma coisa que ele colocou que eu também coloco. Tem que ser prazeroso, tem que ser agradável. Total. Não pode doer, né? Tem que ser lúdico. Não. Tem que ser lúdico. O aprendizado, ele é para ser lúdico. Tanto é que eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu gosto, que é: se o conhecimento é uma viagem, aproveite a jornada. E venha na Vinco. E venha na Vinco, porque a Vinco é isso, é uma viagem no conhecimento. Exatamente por isso, pelo meu contexto de dor de aprender, quando eu descobri que aprender é bom, que é prazeroso, que você consegue ser melhor que você mesmo, você não precisa ser melhor que o outro, ser melhor que você mesmo todos os dias. Quando eu aprendi isso, então eu sempre vou para as aulas, para lecionar as minhas aulas. Hoje eu tenho uma coisa muito legal para te contar. Você não imagina que bacana o que eu encontrei. As aulas do Marlon mesmo, nós temos sempre uma troca de conhecimento muito grande, porque ele sempre traz alguma coisa do universo dele e a partir dali a gente desenvolve. Porque o Marlon, como ele disse, ele é engenheiro, então ele é extremamente estrategista. A inteligência lógico-matemática dele é fortíssima. Isso. Então, nós estamos sempre ali, nessa questão, trabalhando variedades da aula para poder
adequar ao seu nível de aprendizado. Eu fiquei feliz que esses dias ele me trouxe uma devolutiva de que ele fez uma reunião e que se deu muito bem com a reunião, conseguiu se expressar com o seu novo chefe e tudo. Então, para mim, foi muito gratificante. Todos esses depoimentos aí, estou muito feliz. Legal, gente. Nós estamos chegando quase já no final do programa. E eu queria dizer para vocês que a Lilian, ela tem um método para aqueles que se interessarem por ela, apareceu aí no GC da emissora, faço contato com ela, além das mídias. Vocês colocarem no Google, procura Lilian Fernandes, vocês vão encontrar, que é um método diferente, porque faz uso das múltiplas inteligências. Se você é competente, ser muito inteligente, por exemplo, na área exata, ela vai trabalhar com a sua inteligência. Não vai ficar forçando. Se a pessoa não tem uma habilidade, por exemplo, de concentração, ela vai trabalhar de uma outra forma, porque cada um de nós somos competentes em alguma coisa. É preciso só encontrar esse veio da competência. Lilian, eu quero agradecer a sua participação no programa Missão Educar, mas vou te dar aí um tempo agora de 1 minuto para você fazer as suas considerações finais do que você não falou, do que deixou de falar. Fique à vontade. Primeiro, agradecer pela oportunidade, que é o nosso segundo encontro, né, professor? Tivemos a condição de falar sobre o trabalho de multicultura, que foi muito prazeroso também, esse projeto. E lecionar é minha vida. Eu leciono desde 1980, eu amo compartilhar saberes, eu amo ver o brilho nos olhos dos meus alunos, quando eu vejo que eles se superam, que eles conseguem vencer desafios, quando eles trazem essa devolutiva de que realmente as aulas estão fazendo diferença, que eles estão adquirindo novos conhecimentos, se sentem mais confiantes, se sentem mais empoderados. É muito bom. É muito bom. Lecionar é uma missão maravilhosa. Por isso que até o nome do teu programa, Missão Educar, é maravilhoso. Então, eu só tenho mesmo que agradecer o momento. Me trouxe muita alegria poder compartilhar. Agradecer aos meus alunos queridos, agradecer a minha amiga Joyce, que nós somos esse mosaico, né? Nós somos esse mosaico. Cada pessoa que passa por nós leva um pouco e deixa um pouco de si. Então, só professor, muito obrigada mesmo. Obrigado, Lígia, pela sua contribuição, Missão Educar. E as pessoas que quiserem encontrar já sabem. Primeiro, ela tem o Instagram, ela tem o Facebook, ela tem o Twitter, tem uma série de coisas, mas é muito fácil. Às vezes as pessoas falam, como é que eu acho, meu Deus do céu? Põe o nome da pessoa, coloca o nome lá. Vai vir várias Lilian Fernandes, vai olhar pelo rosto, não vai identificar, porque eu encontrei muitas Lilian Fernandes, como, por exemplo, você fala, não é possível, tem um amigo meu que chama Mistênio. Eu falei, nossa, esse nome não existe, só existe esse nome. Quando eu coloquei lá Mistênio, eu vi um monte. Eu falei, nossa, então é só isso, é só procurar. Exato. Não é só procurar, Lilian. Então, muito obrigado, Lilian, pela sua participação e até uma próxima oportunidade e que as múltiplas inteligências continuem a inspirar mais pessoas para que façam uso dela, para que o ser humano não seja restrito a uma configuração apenas, que seria a matemática ou a lógica, porque a lógica está contida em todas as competências. Se for 1%, ela está lá dentro. As artes está composta de uma lógica. O piano é musical, mas ele é lógico. A música é lógica. Mas é preciso que nós entendamos que as habilidades não necessariamente seja aquela que nós estamos esperando dos nossos filhos, esperando das pessoas. As pessoas têm habilidade. Quando as empresas realmente começarem a aplicar a inteligência múltipla, vai mudar bastante. E as escolas também, porque todo mundo fala de inteligência, mas ninguém aplica. Você é a primeira que eu estou vendo que você aplica. Você aplicou e criou um método. Meus parabéns. Me curou, né? Porque me curou. Meus parabéns. Obrigada. Meus parabéns. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Até, professor. Obrigada.